dia, região. É um prazer estar aqui com você, com os nossos caros ouvintes, o Tigrão acompanhando aqui para que seja tudo lançado na rede mundial de computadores. Senhoras, senhores, jovens, crianças que nos ouvem, estejam eles em suas casas, nos bares, aquele ouvinte que está no seu carro, ligado aqui na Antena A de Ipauçu e região, os queridos caminhoneiros que cortam aqui as duas rodovias, Cabral, Renault e Raposo Tavares, ou mesmo a rodovia José Xavier de Oliveira, que leva o nome do nosso saudoso Zé Tô, porque constatamos que há uma grande audiência, Viviane, de motoristas e seus respectivos passageiros neste horário da Antena A, especialmente na nossa sala VIP, que muito agradeço, porque as pessoas comentam, né, que estavam passando às vezes por Ribeirão Claro, Carlópolis, como o Quincão outro dia me falou, que eu entrevistei o prefeito e ouviu de lá a entrevista. Hoje eu sou vidraça aqui na sala, né? Exatamente, hoje o senhor é a pessoa especial da sala VIP do Antena Mix. Agradeço a deferência. Eu optei por ser entrevistado pela Viviane Ventura, que ainda é uma jovem, mas já considerada uma veterana da comunicação, do rádio, né, das propagandas que ela faz também para os veículos volantes, e que trabalhou em emissoras de Ourinhos e agora está aqui pilotando o programa Antena Mix. Obrigada, Sr. Geraldo. Viviane, habitualmente nós destacamos aqui, né, uma cortininha filosófica, uma frase para a reflexão dos que nos ouvem e até para nós mesmos. Né? O Tigrão vai estar prestando atenção aqui. Se nos propusermos decisivamente em fazer feliz a nossa vida, facilmente o conseguiremos. O grande impedimento para essa conquista reside no fato de que sempre queremos ser mais felizes do que os outros, e estes nunca, jamais são tão felizes quanto nós imaginamos que eles sejam. É um pensamento anônimo, eu não sei o autor, mas muito válido para esses tempos e para sempre, desde o início, né, desde o início da civilização, que as pessoas têm a felicidade como algo comparativo. Na verdade, é algo absoluto. Sr. Geraldo, o senhor vai lançar um livro estamos prestes a ser lançado o seu novo livro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu novo livro, Humor Moreno. Isso, humor moreno, porque não é humor negro, né? Não é humor branco. Também não é um humor tão light, às vezes tem algumas coisas assim que acompanha os tempos de hoje de uma forma natural, porque a literatura ela é bem abarcante. E o livro Humor Moreno, ele vem cozinhando há muito tempo, né? Escrevo ele há muito tempo que vem escrevendo, e sempre cortando aqui, cortando ali, porque, como disse o Fernando Henrique Cardoso, ele disse que escrever melhor é cortar a maior parte do que você escreveu. Muitas vezes um texto que dá duas laudas acaba se reunindo a uma, é comum isso, mas existe certa prática, é mais difícil você cortar do que escrever. E esse livro Humor Moreno, ele foi praticamente esparso em vários jornais, inclusive do Amapá, na internet, então nem se fale. Já é muito conhecido de muitos textos, que se refere ao cotidiano. E também quero explicar que não é necessariamente de Ipauçu. Abrange Paraguaçu Paulista, Timburi, e pessoas até que nem existem, ficção, porque é um reinado ilimitado a literatura, né? O autor, na verdade, ele tem toda aquela possibilidade, até mais que o cinema, porque pode fazer o que quiser. Nem tudo da literatura, acredito eu, que seja necessário pessoas que tenham passado por nossa vida. A maioria também de contos, livros, contos e histórias são personagens fictícios do qual a gente vai fazendo a leitura deste livro e, consequentemente, nós vamos imaginando a pessoa, né? Sim, exatamente. Muitas vezes você pega um pedaço de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, o nariz de outro,
o temperamento de um, o sentimento de outro, a imaginação de um, e forma aquela mescla. Exatamente. Né? Porque do nada só Deus pode criar. Né? Claro que tudo que você cria tem uma certa base real. Na verdade, não significa que sejam casos acontecidos em Ipaussu ou na íntegra como estão narrados, porque senão não seria literatura, seria jornalismo. Exato. Né? Então, essa é a questão. E o livro Mormoreno vai ser lançado, para a honra e gáudio da minha parte, numa escola que faz muito jus a toda a região, inclusive referência de Ipaussu para toda a região, por muitos longos anos, a ETEC. É ETEC mesmo, né? Porque muda de nome. Exato, agora é ETEC. Exato, ETEC, professor Pedro Leme Brizola. Professor Pedro Leme Brizola, que vai ter a semana agora, a partir de 7 de maio, a Semana de Educação Paulo Freire, onde fui convidado para fazer uma breve explanação sobre literatura, que é o que eu estou aqui fazendo com vocês. Né? Inclusive, houve esse convite aqui nos estúdios da Rádio Antena A, na ocasião, na entrevista com o diretor da ETEC, o professor Carlos Eduardo. Dr. Carlos Eduardo, exato. E ele esteve aqui, foi feito o convite aqui perante aos ouvintes da Antena A, e agora vai sendo concretizada o lançamento na feira do livro que vai ter na ETEC da Semana Paulo Freire, né? Sim, perfeitamente. Esse convite foi feito aqui de público pelo professor Carlos Eduardo Silva, um professor dinâmico, moço, né? Tudo isso ajuda. E ele fez esse convite e vai ser também um acontecimento que, independente do livro do Humor Moreno, que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Lógico. Mas é um acontecimento muito importante, porque Paulo Freire, na verdade, é um apóstolo da educação, é uma coisa fantástica. Se ele vivesse nos Estados Unidos, ele teria sim um pedestal de ouro no nome dele. Mas, de qualquer forma, esse acontecimento a cidade inteira precisa prestigiar, principalmente os estudantes e aqueles que gostam de conhecimento, certamente terão oportunidade de ver e sentir e saber sobre muita coisa que a educação tem a oferecer. E a educação é a salvação. E essa feira será realizada agora em maio? Tem data determinada já para... Nós vamos falar com o professor para que ele venha e explane melhor, com mais detalhes específicos a respeito, porque realmente é uma coisa muito séria. Abrange toda a região, e Ipaussu é um polo aí, no caso, né? Exato. Já naturalmente porque congrega alunos de todas as cidades da região, e agora vem, inclusive, de lugares mais distantes, porque essa feira vai ser muito bem elaborada. É uma escola que se pauta, assim, de uma forma tão espontaneamente eficiente, e o resultado que a gente fica feliz em ver muitos alunos que passam por lá, hoje empregados em empresas, ou às vezes na própria profissão liberal ou empresarial. É uma escola que realmente sabe dar o recado, né? Exatamente. Sr. Geraldo, essa feira, ela vai acontecer na ETEC, vai ser lá no auditório no teatro da ETEC, né? Sim, no teatro da ETEC. Agora, creio que a pré-eleição será talvez na biblioteca. Isso aí nós estamos definindo. Eu vou encontrar-me com o professor, diretor Carlos Eduardo, essa semana, para agilizarmos, e o que ele determinar é o que vai ser feito. E além de Ipaussu, o senhor vai fazer o lançamento deste livro em outras cidades também? Sim, por enquanto em Ourinhos, Piraju e Santa Cruz do Rio Claro. Em Ourinhos, na Livraria Nobel? É a Livraria Nobel, é que ela está sendo ampliada, e então ficará um pouco para depois. Temos agora, o grande mote é que, querendo Deus, estaremos na Flip em julho. Certo. Professor Geraldo, senhor Geraldo, a qual eu tenho muito respeito, eu queria que o senhor falasse, não só para mim também, como os ouvintes da rádio,
No que consiste a Associação dos Ex-Prefeitos do Estado de São Paulo? Ah, sim. A Associação dos Ex-Prefeitos do Estado de São Paulo, e São Paulo teve tantos prefeitos, como alguns vivos ainda, né? Como o Paulo Maluf, o Kassab, que já é, e tantos prefeitos de cidades grandes, de Campinas, né? E, no entanto, uma cidade pequenininha, de 10 mil habitantes, né? Tem ex-prefeitos de todos esses lugares, e, no entanto, uma cidadinha pequenininha, tão bela, né, na sua estrutura turística, na cordialidade da sua gente, Salto Grande. O ex-prefeito de Salto Grande, Alexandre Virgílio Guerra, o Ló, é que está lançando esta Associação dos Ex-Prefeitos do Estado de São Paulo. E essa associação visa dar uma certa cobertura social aos ex-prefeitos, que muitas vezes, em muitos casos, nós temos presenciado situações difíceis, situações desagradáveis com relação a esses que às vezes deram a sua vida, o seu tempo, né? 4 anos da vida de um prefeito às vezes equivale a 10 ou 12, porque é desgastante, né? Eu sei disso porque convivo perto de... convivi e convivo. Tem um contato direto com eles, né? É, e a gente percebe que é uma cruz pesada, mas tudo que vem é por Deus. Alguns nasceram para carregar uma cruz mais pesada, e Deus dá forças para que isso aconteça. Seu Geraldo, nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta com mais programação. Perfeitamente. Antena Mix, e até às 11 a Sala VIP na programação da Antena Mix, hoje com o entrevistador e também sendo entrevistado o seu Geraldo Generoso, que continua com a gente falando do assunto que estávamos aqui comentando. Seu Geraldo, por favor. Sim, Viviane, nós falávamos sobre a Associação dos Ex-Prefeitos. Exato. Né? E o Ló, Virgílio Alexandre Guerra, que foi prefeito de Salto Grande na década de 70, por aí, ele se defrontou, ele propriamente não, porque ele é uma pessoa que de alguma forma detém atividades, ele ainda não é, ele, quando foi prefeito era muito moço, ainda está em condições de trabalho, embora esteja, Viviane, afrontando numa atitude heróica um CA dos mais violentos, e no entanto, ainda assim, ele se levanta, pega o carro e vai a todas essas cidades da região, abrangendo muito percurso, sozinho às vezes, dirigindo, tudo pelo esforço e pelo ideal daquilo que eu te falei, daquilo que Deus incute em alguém e faz. Você vai fazer. Ah, mas eu não sei se eu posso. Não, mas você pode, porque eu vou te ajudar. E é o caso do Ló, fazendo essa associação de ex-prefeitos. Inclusive o senhor Felipe Macari foi convidado, o senhor Mário Madalena foi procurado, e o senhor Antônio Alonso vai ser procurado. Doutor Hiroshi, Doutor Hiroshi, porque em muitos casos é preciso fazer é como se fosse assim uma caixa beneficente, para quando sai da prefeitura ter pelo menos um apoio mínimo que seja, que o caso, por exemplo, que tocou o Ló e deu esse insight e despertou essa necessidade de fazer esse empreendimento, porque há um prefeito, não sei de que cidade, se soubesse também eu omitiria para não... esse prefeito chegou a ser, está encarcerado, e a família não tem como sobreviver. Houve até o caso aqui nas proximidades de Iguaçu, do lado ali de Piraju, naquela região, em que um prefeito faleceu, e embora não se possa atribuir que ele tenha tido culpa em desvios de recursos, na verdade isso é muito relativo, mas a justiça às vezes não se sabe o que aconteceu, ele faleceu. E o processo foi correndo, e aconteceu de os bens da família serem penhorados, serem arrestados
e a família está passando dificuldade. Esses são só 2 casos ilustrativos, né? Então, parabéns ao Ló, ele virá também oportunamente aqui, porque essa é uma rádio que abrange toda a nossa região, e certamente ele falará com mais detalhes, de forma mais técnica, sobre esse projeto que é a Associação dos Ex-Prefeitos do Estado de São Paulo. Rio Grande do Sul e Santa Catarina já tem essa instituição. Professor Geraldo, seu Geraldo Generoso, sabemos todos nós que o senhor é um amante da literatura, um amante da poesia. Pergunto eu, Ipaussu compõe poetas para a literatura? Sim, não só no passado, como Júlio Matteo-Domenico, Pedro Leme Brizola, que eram destaques, o Atílio Pedro Sanfelice, que era um grande poeta, gosto muito dos versos do Atílio, falecido, né? E José Wilson Ramos, então, tem até uma praça com o nome dele, ele escrevia muito bem, tanto poesia quanto jornalismo, né? Uma saudade que a gente sente muito justa desses personagens, e do Zé Wilson, que a gente conheceu, do Hélio Brizola, que era um humorista. Mas ainda hoje, né, obviamente, nós temos felizmente o Oscar Crepaldi, o professor Hamilton Matteo-Domenico, que escreveu aquele livro, temos o Roberto, aquele que trabalha na Dengue, do Posto de Saúde, o André Luiz Oliveira, o André, que trabalha, acho que em Madeira, foi do Conselho Tutelar, um excelente poeta, coisas que realmente são inacreditáveis de ver a perícia, né, o dom, porque é puramente dom, né? A técnica dá ali 1%, 99% é dom. Então, o que eu penso é o seguinte, que a gente vai ficando velho, né? Vai passando a geração, as gerações vão se sucedendo, e deve ter muitas crianças, muitos jovens em Ipaussu que exerçam essa atividade, mas talvez não tenham tido a sorte que eu tive de ter o apoio dos meus professores, professor Hamilton, professor Sérgio Ramos, Antônio Carlos Vieira, marido da dona Eline, que também me deu apoio quando eu era ainda começando a escrever, lá pelos 17, 18 anos. E uma professora de geografia, Araci Venelman, enfim, o professor, diretor Benedito Celso Franco Serra. Então, uma vez escrevi um soneto, foi aquela festa, todos me cumprimentaram, e aquilo foi praticamente um empurrão. E essas crianças de hoje, né, os jovens, também precisam. Na verdade, devem estar, se algum deles estiver me ouvindo, que realmente continue e apresente-se, né, os seus trabalhos. Exato, isso que eu ia para falar ao senhor, onde que estariam os novos poetas, né? Nós estamos procurando, embora cientes de que eles existem, desde os mirins até os adultos, alguns até de muita idade, né? Tinha um grande declamador aqui, o Salvador, acho que faleceu, ele enchia os bares com as trovas dele, tudo repentino. Era tudo repentista, né? Olha, para começar, não precisa ir longe, aqui no Alto Posto Ipaussu, nós estamos na sobreloja do Alto Posto Ipaussu. A Edna, que trabalha aqui, ela tem uma filha, a Raíza, que escreve coisas maravilhosas. Exato. A menina tem 7 anos, 7, não tem 8 ainda. Então, tudo isso aí precisa ser incentivado, porque o que permanece é a cultura, né? Incentivado e elaborado mais na cabecinha dela, para ela poder saber o que é poesia, como ela continuar desenvolvendo essa poesia e aprimorar cada vez mais, né? Sim, essa parte, né, muito precariamente eu tenho procurado fazer, passando para elas, e o Dedê também, o Adevaldo Pereira Adulto, o tapeceiro, tem passado assim livros para que ela leia, para que ela se aperfeiçoe. E é engraçado o interesse dela, é comovente a forma com que ela absorve tudo. Ela entende de arte moderna, ela fala em Tarsila Amaral, ela fala em Pietro Maria Bardi. E é um gênio, né? E acaba emocionando a todos, né? Porque hoje é raro ver crianças com a idade dela que tem esse tamanho interesse pela literatura, por poesia, né? Ah, sim, até porque o computador hoje, todo mundo malha o computador, né? Principalmente os mais velhos.
Mas o computador também tem uma vantagem, ele, uma não, né? Tem N, várias, infinitas. Mas o computador também leva a criança a escrever, quer queira, quer não, né? Exato. Então a pessoa acaba escrevendo e à medida que vai escrevendo vai desenvolvendo um senso crítico e esse senso crítico só leva ao aperfeiçoamento. Seu Geraldo, nós vamos daqui a pouquinho para um rápido intervalo comercial. Eu queria que o senhor, nós temos 2 minutinhos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que o senhor gosta de música raiz? A música raiz eu gosto porque eu fui criado na fazenda, né, no meio rural. Então são histórias que eu gosto muito e que eu vivi e presenciei. Então, esta semana, por exemplo, eu quero dar um grande abraço no casal Antônio Messias e a dona Ana, a esposa dele. O Antônio Messias é pai do compadre Messias e do Tony Messias da Caixa e das meninas. Então, estava ele me revivendo algumas passagens da sua vida de grande boiadeiro. O maior boiadeiro que tem aqui em toda a região é o senhor Antônio Messias. Então, essas histórias são comoventes e por isso eu me identifiquei, porque vim daquele meio. E qual que é a sua amizade, a relação de amizade com o cantor Tinoco e o Ramiro Viola, que faz a dupla com o Pardini, né, lá da minha terrinha, Botucatu. É da sua terra, Botucatu, a terra querida que eu também adoro. Leite quente que dói o dente da gente, lá todo mundo fala desse jeito. Então, a amizade com o Tinoco é praticamente por conta disso também, né? Não havia televisão, não havia computador, então meu avô administrador da fazenda ligava o rádio e reunia todas as pessoas para ouvir religiosamente o programa Tonico Tinoco. Ele, lá, cortando um pouquinho só, senhor, lá tinha uma rádio AM chamada PRF8, da qual tinha um auditório. Então todos os domingos às 2 da tarde, violeiros da região, que gostam, que cantam a música caipira, uma moda de viola, eles iam nessa rádio com o auditório e era transmitido pela rádio, no palco do auditório da rádio PRF8, esses cantores de moda, de viola, de música caipira, de música raiz, e lá eu particularmente, eu presenciei muitas vezes Tonico e Tinoco cantando nesse auditório. Porque geralmente quando a gente é criança, aos domingos não tem muito o que fazer, e a gente acabava indo lá e acabava vendo ele cantar. Então é desse meio, né? Acredito eu que começou mais ou menos por ali o Tonico e Tinoco. Sim, na verdade é uma lenda, né? Você falar em Tinoco, em Pelé, Roberto Carlos, praticamente estão no mesmo patamar. Mas a minha amizade com o Tinoco foi que eu recorri por carta a várias autoridades para que desse uma chance ao Tinoco. Você viu que ele muitas vezes passou apertado com a esposa doente, com câncer, 25 mil reais era a injeção que ela tomava periodicamente. Então eu recorri ao governador Geraldo Alckmin na condição de cidadão, de admirador do Tonico Tinoco, para que ele fosse atendido no circuito paulista, estadual paulista. E ele, depois disso, ele teve que rejeitar alguns shows, recusar, por conta de que já estava com a agenda cheia, porque no momento que ele começou a voltar à tona, então quando ele veio para o Sul, em meu nome ele agradeceu ir para o Sul por estar no circuito cultural paulista, e agradeceu toda a família Pérez, porque ele é Pérez, então ele falou, em Pérez eu agradeço a Ele todos. abrangiu a todos da família Pérez. Então eu fiquei muito feliz em poder ajudar o meu ídolo, aquele que tanto me confortou com as suas músicas, com as suas canções e com a sua arte imorredora. Tá ok, daí as histórias de vivência do seu Geraldo Generoso aqui na programação da Antena A, contando também um pouquinho da sua sabedoria e do que ele enxerga ao seu ponto de vista. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta com a Sala VIP, né, na mesa em sendo entrevistado hoje aqui na Artilharia, o seu Geraldo Generoso, que vai voltar já com muito mais respostas, contando muito mais sobre a sua história. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Da tarde aqui na programação da Antena, a Rádio 100% você, hoje na Berlinda do entrevistado, seu Geraldo Generoso aqui com a gente. Seu Geraldo, nós vínhamos falando aqui sobre o caso da sua amizade com o Tonico Tinoco, e eu queria que o senhor falasse um pouco então também sua amizade com o Ramiro Viola. Sim, na verdade, complementando, né, não seria justo que eu deixasse de mencionar que conheci o Tinoco pessoalmente, na casa do Tinoco, através do Ramiro Viola, quando ele me convocou como jornalista para entregar uma viola ao Tinoco da empresa Rosini, Lufiteria, né? Como é que chama? Luteria, né? Fábrica de instrumento tem um nome, Literia, por isso. E a Rosini é uma fabricante desses instrumentos, viola, violão, cavaquinho, e fez uma especialmente para o Tinoco. E o jornalista escalado para isso pelo Ramiro Viola, que era o produtor na época, e que até canta na TV Cultura, junto com o Pardini, ele já esteve até no Canadá, em Miami, cantando para o público, a colônia brasileira de lá. Então, o que aconteceu foi que, entrevistando o Tinoco, Tonico já havia falecido, e essa viola foi muito impressionante, né? A entrega, assim, teve assim uma coisa simples, porque era aniversário do Tinoco. Não me lembro quantos anos ele completava. E aí foi esse presente exatamente a pretexto do aniversário dele, e nós fomos lá em Pratânia para essa entrega, e eu fiz essa cobertura, foi para o jornal Mapa Busca, jornais de todo lado. Onde chegava lá, eles aumentavam mais ainda as qualidades merecidas de Tonico Tinoco. Mas tudo isso foi possível graças ao Ramiro Viola. E o Ramiro Viola foi um amigo que surgiu porque tinham dois meninos que cantavam em Ourinhos, eu levei no SBT. E na época consegui levar para o SBT, e o Ramiro, ele era da Record, de programa também com gênero. Então ele viu esses meninos cantando, e aí ele entrou em contato comigo porque apareceu o telefone. Então foi uma amizade muito bonita, né, que nasceu, porque o Ramiro realmente é uma pessoa iluminada. É uma pessoa assim que não só um grande artista, como uma pessoa de todas as qualidades que você imaginar. A simplicidade, aquele lado criado no caipira, mas ao mesmo tempo é um cara que sabe das coisas, que sabe dar conselho. Os shows dele sempre são assim muito requisitados. E então tudo isso aconteceu porque quando eu levei esses meninos, eu fiquei até emocionado, porque havia uma moça, a Débora, que era a inspetora praticamente, ver se eles trouxeram um CD para mostrar como vocês cantam. Eles disseram não, porque a gente não gravou CD nenhum. Então falou, então precisa fazer uma experiência aqui. Aí quando começou, ela falou assim, desculpe, vocês cantam melhor do que qualquer outro. E realmente ali foi uma dupla muito boa, e através disso, quando Ramiro viu esse programa, entrou em contato comigo por telefone, e é um amigo, eternamente amigo. Seu Geraldo, em Botucatu, o senhor esteve em Botucatu, na região de Botucatu, para fazer essa entrega da viola ao Tinoco? Estivemos em Pratânia, na casa que o Tinoco tinha lá na época. E ele já, me parece que ele já esteve aqui em Poçu, né? Algum tempo depois atrás. disso esteve em Poçu, porque havia muita burocracia ainda na Secretaria da Cultura, não tinha ainda fechado o Círculo Cultural Paulista. Então o prefeito Luizão foi quem destacou que pelo turismo o trouxesse. Até ele agradeceu muito ao prefeito também, né, o Tinoco. Mas a essa altura ele já tinha uma programação para a TV Cultura em muitas cidades do estado de São Paulo. Esse do estado de São Paulo, que é a Secretaria Estadual de Cultura do estado de São Paulo. E dentre as músicas, as modas de Tonico Tinoco, qual que mais lhe toca? Olha,
qualquer música na voz de Tonico Tinoco é bonita. Toca a sensibilidade, né? Porque realmente nasceram para isso, e quando vem assim, realmente é incomparável. Mas eu gosto muito de uma música do Tonico Tinoco, que fala, entre outros versos, ele fala que ele é um peão, que ele caminha pela estrada, a cavalo, cortando estradão, né? E que se ele olha no bolso e falta dinheiro, amansa 2 burros por 30 cruzeiros. É mais ou menos a minha vida, entendeu? Eu tenho 15 ofícios, 16 necessidades, então, se a coisa aperta, eu laço um burro e domo 2 burros por 30 cruzeiros, que no caso, obviamente, isso é figurado. São as tarefas que eu faço nos diferentes pontos da minha vida, da procura que fazem pelos meus trabalhos como jornalista, como escritor, como cronista, como roteirista de programas de vídeo, né? Como agora me convidou o Abner para fazer os roteiros da VNTV. Então, mas tudo isso é assim. Então essa é a música que eu identifico, né? Que mais lhe toca. Que mais me toca. Mas todas elas, realmente, aquela música, por exemplo, que ele fala que até o cachorrinho está triste porque a mulher morreu, são coisas muito bonitas. E dentre essas, seu Geraldo, a qual que é o maior sucesso de Tonico Tinoco? O maior sucesso de Tonico Tinoco é Moreninha Linda, né? Que até o filho dele, eu sou muito mais chegado assim, ao Zé Carlos, filho do Tinoco, né? Porque tem a minha idade e um pouco mais novo. Então está até querendo criar o troféu Moreninha Linda, né? É um processo assim que demora, envolve muito trabalho, tempo, muitos elementos, mas não está fora de cogitação criar ainda o troféu Moreninha Linda. E esse troféu seria elaborado a nível nacional. A nível nacional. Para que ponto de vista, visando essa premiação, para que expansão? Abrangindo em qual qualidade de cada profissional? Abrangendo Moreninha Linda seria assim, como tem a Miss Primavera, a Miss Outono, né? Ah, tá. Então seria a Miss Tonico Tinoco, mas Moreninha Linda. Então as loiras devem ter um outro, né? Que será o troféu Loirinha, mas aí ficaria a injustiça, critério de outra pessoa, então, fazer para a loira também. Não, dele próprio, só que, né, fica assim é que a Moreninha Linda é uma música muito conhecida, né? Exato. Então, até no exterior é conhecida. Não só cantada por ele, mas também gravada por outros cantores. Ah, né? sim, todos. Ela é uma música que tocou, acho que o coração, e muitas outras pessoas também, para incentivar a regravá-la também, né? E é uma música simples, né? Ela virou folclórica, então é mais por isso, né? Nada contra as loiras, pelo contrário. Não, né? Não. É o que institui a música. A música que é culpada disso. Exato, né? Não estamos dizendo isso ou aquilo, estamos só dizendo o que a música fala, né? Ah, sim. Exato. Seu Geraldo, mais alguma coisa a dizer, a colocar? Daqui a pouco iremos a mais um intervalo comercial e depois vamos para a reta final, para a sua colocação, a sua mensagem final. Hoje falando sobre alguns poetas daqui de Poço. Os poetas, né, de que eu falei, por exemplo, dos que faleceram, né? E temos aí, por exemplo, alguns que estão ocultos. Falando um pouco sobre isso, seu Geraldo, me passou na cabeça agora rápido, deixa eu falar antes que eu esqueça, que eu estou meio assim já. Tem uma pessoa aqui de Poço também, ela não sei se ela chegou a escrever um livro, mas ela escreveu um verso que foi colocado num livro lançado na antiga Câmara Municipal, que era onde em cima ali do antigo museu. Tem a Neuza Viajone, um livro excelente. E tem uma poesia também, uma coisa da Lisiane. A Lisiane Azevedo Ciarini,
Lisiane Ciarini, sim, Exato. então. Ela escreve muito bem também, né? Assim, A filha da Leia, né? Isso. Lisiane. Eu tô dizendo assim, me passou porque são pessoas que é da minha faixa etária de idade, nós duas temos praticamente a mesma idade, então aí eu me lembrei dela que ela também lançou um livro, não digo um livro, mas foi publicado uma poesia dela no livro, né? Não foi realmente um livro, né? Exato. Que Mas tinha ela... várias poesias dela. E também seria crime de lesa majestade não citar a dona Neuza Santoro Viagione, que realmente é uma escritora de muito talento. Ela tem uma propriedade assim muito específica dela de descrever um cenário de uma forma que você chega a ver o que está acontecendo. Se ela vier aqui e falar de uma parede escura, assim, microfone e tal, uma moça, né? Ela consegue transmitir. Nunca vi alguém, mesmo dos profissionais considerados, né, habitueiros da literatura, com essa capacidade como ela tem. Seu Geraldo, 10h45, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com a nossa reta final aqui na Sala VIP, até às 11h, Sala VIP dentro do Antena Mix, tá ok? Dentro da programação da Antena Mix, Casa dos Machos, e aqui na Sala VIP, seu Geraldo Generoso, nós estamos caminhando para a reta final da nossa Sala VIP. Seu Geraldo, fique à vontade, porque o senhor acha necessário dizer, falar, faça sua colocação. Também falando um pouco sobre os poetas de Poaçu, os que já se foram, os que estão presentes, que todo mundo conhece, e também sobre aqueles que estão florescendo, nascendo para a poesia. Então, nós estamos procurando aí pelo perfume essas novas flores poéticas que realmente fazem tão bem, né? E serão, obviamente, os nossos, aqueles que nos seguirão e deixarão a nossa continuidade. Tem um André também, André Francisco Gil, ele está em São Paulo, escreve muito bem, filho do seu João Gil. E a Ercília, eu estava cometendo um pecado de lesa majestade também, esquecer a Lia Azul, que escreveu aquele livro, filha da esposa do Luiz Siqueira. Temos o Miguel Cáceres, o professor Miguel Cáceres, escreve História de Piraju, escreveu sobre o coronel Ataliba Leonel, a biografia toda do coronel. É um trabalho muito bom. Enfim, se eu esquecer de alguém, que me perdoem. Por exemplo, Jaime Ferreira, né, que esteve lá no estado de Rondônia. Lá ele sempre promoveu os meus trabalhos. Quero agradecer onde quer que ele esteja. O grande professor Jaime Ferreira, que nos deixou assim prematuramente, porque na verdade ele era um grande intelectual, uma pessoa muito aberta assim de cabeça, de mente, para entender a vida, e era um filósofo acima de tudo. Enfim, felizmente, Viviane, falar de pessoas importantes, célebres, boas principalmente, e Poaçu é uma terra farta, daqueles que aqui nascem, daqueles que aqui chegam e ficam e fazem a sua permanência. Mas eu fico assim muito feliz de saber que isso continua, né? A vida não pode parar, o universo é dinâmico, né? Estou cansado de repetir. Então eu espero que essas pessoas, essas crianças, esses jovens, esses adultos, até mesmo um velho lá que já está aposentado, ele continue escrevendo. Não sabe onde vai, ninguém sabe o resultado daquilo que vai acontecer com o que se escreve. Eu tenho escrito assim muitas coisas, sempre há uma gratificação muito grande em se fazer um trabalho que está ali, corporificado, personificado. E é ainda mais uma coisa, de todas as profissões, todas elas, a única profissão que faz imortal alguém é ser escritor, ser poeta. Porque fica imortalizado, né? A gente sempre vai estar lembrando daquela pessoa, né? Sim, porque não tanto pela pessoa, mas pelas ideias que ela emite, pelas ideias que ela capta e passa para a humanidade, para o seu povo, para a sua região, né? Não que eu diga isso com jactância, com orgulho, por ser, até certo ponto, um escritor. Mas essa é a realidade, quer dizer, quais são os imortais? Na ABL.
Associação Brasileira, a Academia Brasileira de Letras. Exato. Então, tudo isso é muito importante que nós lancemos essa semente em toda a região, né? E Santa Cruz, por exemplo, tem também escritores boníssimos, como aquele professor Magali. Há vários escritores, outros, o Rios, que escreveu também, mas o nosso espaço, né, é exíguo e nós não podemos falar assim sobre tudo. Tem o seu Geraldo Machado de Chavantes, que está brilhando com 92 anos, dando aquele brilho, né, com as crônicas que ele religiosamente coloca no debate, e que amanhã estará colocando Pescando e Piscando, é a crônica de amanhã do debate, do seu Geraldo Machado. Eu vou me despedindo, deixando um abraço no coração, um abraço para todos, um beijo no coração de cada um dos ouvintes. E não se esquecendo que agora em meados de maio, o senhor vai estar fazendo o lançamento do seu livro Humor Moreno, lá no anfiteatro da ETEC, Pedro Leme Brizola, né? Dentro da Semana de Educação Paulo Freire, né? Perfeitamente. Não deixando de se esquecer. Conto com todos lá. Estaremos lá fazendo a cobertura do lançamento do seu Geraldo Generoso. Ele que também vai estar autografando livros, tenho certeza, né, seu Geraldo? Sim, sim, com certeza. Não só ele também, como também outras pessoas da região que talvez tenham escrito livro, alguma coisa, e que esteja dentro lá da Semana de Educação Paulo Freire, né? Sim, e principalmente pelos cobrões da educação que estarão lá dando o seu recado, né, que é muito importante, que Paulo Freire é o monstro sagrado da educação brasileira. Estaremos aqui anunciando certinho a data exata da Semana de Educação. Também estaremos convidando o professor Carlos Eduardo, que é o diretor da IDEC, para ele estar vindo aqui conosco para estar dando maiores detalhes da feira, para estarmos divulgando essa feira para toda a região, através da Antena A, e convidando todo mundo para estar prestigiando essa exposição da Semana de Educação Paulo Freire na ETEC. Seu Geraldo? É um sucesso intelectual que ninguém tem o direito de perder. Exato. Grande abraço. Seu Geraldo, um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana. Sábado que vem, a gente vai estar de volta aqui na programação da Antena A com a Antena Mix, e às 10 com